Olá, estamos iniciando então mais um episódio da nossa websérie Educador 5.0, que é promovida pela Dream Shaper com patrocínio da Blackboard. A Dream Shaper é uma plataforma que oferece uma ferramenta para aplicação de metodologias baseada em projetos. Então, a gente tem um trabalho muito bacana com escolas do ensino fundamental e médio, e a gente está entrando no ensino superior agora. Quem tiver mais curiosidade de nos conhecer, basta procurar nas nossas redes sociais, entrar em contato com a gente. Hoje, a gente vai falar sobre um termo muito bacana e que muitos de vocês devem estar vivenciando ou vivenciaram há pouco tempo, que são as avaliações. Como vocês podem ter percebido, na nossa trilha da websérie, nós geramos uma trajetória que veio desde a experiência do home office, como a questão do desafio do engajamento, a questão de como fazer a curadoria de conteúdos, como buscar alternativas de aplicar as metodologias ativas. Então, a gente está caminhando para o final desse ciclo, né, que é a questão da avaliação. Então, conosco, temos convidados super especiais e eu ressalto que os nossos episódios, eles são todos formados por convidados indicados e também pelas pessoas que se propuseram a participar conosco. Então, ele é 100% colaborativo, desde a questão do dia e do horário, que foram escolhidos por meio de uma pesquisa, até então a nossa programação tendo como relevância os temas que foram mais discutidos. Então, para iniciar o nosso papo, convido aqui a minha amiga super do coração, Luciana Santos, que tem trabalhado muito com essa questão da avaliação, para dar início às discussões. Luciana, é com você. Fernanda, boa tarde a todos que estão nos assistindo. É uma alegria estar aqui com vocês, entre profissionais tão qualificados e discutindo um tema que é de importante pauta da educação nesse período, que é a avaliação da aprendizagem. Agradeço aí de coração também toda a equipe da Dream Shaper, que faz esse trabalho de excelência, selecionando temas tão relevantes para nossa discussão. Eu vou falar um pouquinho, Fernanda, sobre a questão da avaliação, né? E para isso eu queria começar uma breve contextualização, falando que quando a gente pensa em avaliação, é importante a gente não entender a avaliação como um evento isolado da aprendizagem, aquele evento isolado que vai avaliar o desempenho dos alunos ou a aprendizagem conquistada pelos alunos em determinado ciclo, em determinado período em que um conteúdo, um tema foi apresentado. Quando a gente fala de avaliação da aprendizagem, como o próprio nome diz, a gente está olhando a aprendizagem do aluno, o percurso de aprendizagem do aluno, sempre no sentido de também observar o desenvolvimento das competências e habilidades que são fundamentais quando a gente pensa hoje no contexto social, econômico e político. E esse contexto é tão importante desde a educação básica até o ensino superior. Então, quando a gente fala em avaliação, a gente está se propondo a olhar principalmente a aprendizagem dos alunos. Um outro contexto bastante importante, que é pauta da nossa discussão hoje, é que existem vários tipos de avaliação, né? Existe a avaliação diagnóstica, existe a avaliação formativa, existe a avaliação classificatória, 3 grandes tipos de avaliação. E o que difere, né, esses tipos de avaliação é a intencionalidade pedagógica que permeia aquele instrumento ou aquele recorte avaliativo. Então, a gente que trabalha na educação sabe que a gente não consegue avaliar tudo que ensina, que ensino é diferente de aprendizagem, ensino é um papel instrucional, né, didático, pedagógico, muito do professor, enfim, né, dos materiais
pedagógicos, didáticos, mas a gente tem ali a aprendizagem como algo que perpassa mesmo pelo estudante, pela ação do estudante a partir de um desafio, de uma situação-problema ou de um contexto apresentado. Então, de forma geral, quando a gente fala em avaliação, é esse recorte que a gente quer dar aqui hoje para o nosso encontro, trazendo experiências que estão olhando principalmente a avaliação da aprendizagem. A gente intercala, então, esses diferentes tipos de avaliação. A gente tem ouvido muito, né, em pautas recorrentes da educação, no retorno à aula pós-pandemia, que as instituições de ensino precisam se preparar para uma avaliação diagnóstica. E o que seria essa avaliação diagnóstica? É importante que cada instituição desenvolva uma matriz, uma diretriz avaliativa do que será diagnosticado, né, nesse novo segundo semestre, porque a gente fala novo, porque não vai ser igual a um semestre letivo normal, a gente ainda não tem todas as definições, mas a gente sabe que não vai ser 100% presencial ou da mesma forma como a gente está habituado. Então, quando a gente fala de avaliação diagnóstica, é uma avaliação que vai estar olhando o conteúdo, é uma avaliação que vai estar olhando as habilidades, é uma avaliação que vai combinar conteúdos, habilidades e as habilidades também, né, a questão motivacional, de engajamento, uma dimensão mais atitudinal dos alunos. Então, essa avaliação, ela tem que ter, primeiro ponto, um objetivo bastante claro. O que eu quero avaliar e qual dado, qual é a informação que essa avaliação vai trazer para a minha instituição, como as lideranças educacionais vão compartilhar essas avaliações com os seus professores e como essa avaliação vai direcionar todo o trabalho pedagógico e de replanejamento pedagógico nas instituições. Então, essa é uma função bastante importante da avaliação diagnóstica neste momento. Quando a gente olha a avaliação formativa, então eu reorganizei o meu planejamento, eu redefini as experiências de aprendizagem dos meus alunos para o próximo semestre, como eles serão avaliados, quais serão os marcadores de avaliação, em que períodos esses alunos serão avaliados e quais serão os melhores instrumentos para essa avaliação. Então, essa avaliação me fala muito das aprendizagens que estavam planejadas e das aprendizagens que são conquistadas pelos alunos em um tempo, né, em um período. E por fim vem, né, a avaliação classificatória, que é como eu vou reorganizar, né, a distribuição de todas as avaliações que foram definidas e posso tanto atribuir um conceito ou uma nota classificatória, que no caso, né, aprovação ou reprovação, enfim, alunos em observação. Não sei se eu estou no meu tempo, Fernanda, aí você vai me controlando. Obrigada, Lu, acho que pela introdução. É super importante a gente contextualizar realmente essa questão e a importância da avaliação mesmo sendo remota, né? A gente tem que fazer várias releituras e aqui a gente vai ouvir cases bastante práticos dos nossos professores que estão presentes. Então, vou chamar aqui a Cláudia para iniciar a narrativa da experiência dela, direto da Espanha. Cláudia, por favor, eu gostaria que você se apresentasse, falasse dos seus desafios, das suas práticas e as suas dicas aí de como que é possível aplicar avaliações significativas aí para os alunos nesse período. É com você. Muito obrigada, Fernanda. Boa tarde a todos. Encantada de... Para mim é um prazer estar com vocês hoje. Obrigada a todos os docentes, pesquisadores e profissionais da área que nos acompanham. Sou a professora Cláudia Costa e atuo como docente no ensino superior e também como diretora em um projeto de educação à distância denominado Educartem. Uma das atividades deste projeto é trabalhar com alunos que apresentam dificuldades de aprendizagem. Bem, inicialmente, e uma vez mais, repetitiva, desculpem-me, agradecer o convite e a oportunidade de estar com vocês esta tarde e provocar reflexões sobre um tema muito importante, que muitas vezes vamos falando, mas não
não concebemos ou reconhecemos a dimensão deste tema, né, deste contexto. Bem, analisando a pergunta tema do nosso encontro de hoje, eu comecei a pensar, esta é uma pergunta que envolve duas perguntas, né? Não é só uma. Primeiro, como avaliar, e segundo, como manter a motivação para o próximo semestre. Vocês já pararam para pensar em como avaliar e como manter a motivação para o próximo semestre? Né? É uma coisa assim que não estamos conseguindo dar conta do hoje, porque o hoje está complicado. Mas o interessante é que para pensar no futuro, a gente tem que começar a pensar no nosso presente, ok? Então, assim, pensando nesse presente, o que é importante para avaliar o aluno nessa modalidade de ensino-aprendizagem remoto, ok? Primeiro, considero que o cenário de instabilidade que vivemos é muito importante. Então, temos que compreender e reconhecer esse cenário. Né? Até onde esse cenário interfere na dinâmica do nosso ensino, interfere na dinâmica de aprendizagem do nosso aluno. Segundo, o processo de avaliação é contínuo, já sabemos. Sabemos, mas devemos também acreditar que seja contínuo, né? E o registro, o instrumento de avaliação ou o final desse registro é um dos resultados de todo esse processo e o que habitualmente chamamos ou denominamos de avaliação. Bem, outro ponto importante que considero nessa dinâmica de como avaliar os nossos alunos no modo remoto é confiar nos recursos humanos que temos. Primeiro, eu confio no meu aluno? Confiamos nos nossos alunos? Confiamos em nosso trabalho como profissionais? Até que ponto eu tenho um nível de confiança alto para gerar um processo de avaliação que seja adequado, né? Então, é um pontinho aí para a gente começar a pensar. Eu confio no meu aluno? Até que ponto eu confio no meu aluno? Eu confio no meu trabalho pedagógico? Eu confio em todo o trabalho que eu realizei durante esse período e que pretendo realizar no futuro? Vamos pensar, né? Depois, atuar com flexibilidade. Não existe outra maneira de pensar este momento e o futuro sem a flexibilidade, né? Então, assim, não é só dizer que somos flexíveis, mas é atuar com flexibilidade. E depois, selecionar as ferramentas que sejam adequadas aos objetivos que pretendemos alcançar, né? que desejamos lograr dentro de todo o processo. Existem muitas ferramentas que poderíamos utilizar no processo de avaliação. Bem, eu até costumo dizer que a primeira coisa é a que vem na mente, o lápis e o papel, que também são ferramentas. Mas falando de um mundo tecnológico, o importante e do momento atual, é trasladar toda essa prática que temos na sala de aula, no contexto da escola, para o mundo tecnológico, para o espaço tecnológico. E assim surgem algumas ferramentas muito interessantes que o profissional pode colocar em prática junto com os seus alunos. Por exemplo, que já fomos aqui em episódios anteriores, são ferramentas que já foram ditas em episódios anteriores, el Padlet, el Kahoot, Google, Make Learning, PowerPoint, que eu gosto bastante de utilizar como ferramenta, principalmente para aqueles alunos que não sabem nada de PowerPoint, e também as ferramentas e as plataformas que são plataformas que utilizamos para criar rubricas para os alunos, né? Por exemplo, Rubstar, Erubica, Rubric, Maker, Rubric for Teachers e etc. Ok? Então, lembre-se, eu estou já acabando o meu tempo, mas olha só, lembrem-se que estamos falando do hoje, do agora. Agora vamos pensar como motivar esses alunos para o próximo semestre. Então, a primeira coisa que devemos ter em mente é
a regra menos é mais. Diagnosticar antes de seguirmos para poder avançar. Até que ponto eu consegui chegar? Até que ponto foi realmente valoroso o trabalho que realizamos em conjunto, pensando em uma avaliação colaborativa, coparticipativa, junto alunos, professores e família. Não vamos esquecer que os nossos alunos agora e nossos profissionais estão em um contexto familiar. Então, é muito importante, considero que seja importante todos esses elementos no processo. Outro ponto importante, até o futuro, para o futuro, incentivar a produção do conhecimento por parte do aluno, contribuir, orientar e avançar, pensar nos recursos e ferramentas adequadas aos objetivos de aprendizagem que faz e que são parte da realidade do nosso aluno. Devemos considerá-los sempre. E também produzir e manter a comunicação durante todo esse processo, né? Produzir ferramentas, produzir conteúdo que se possa manter uma comunicação direta com os alunos. Agora, como colocar tudo isso em prática? Bem, eu vou contar uma historinha para vocês. Dois grupos de alunos, um grupo avançado em um nível de aprendizagem X e o outro grupo em um nível de aprendizado não inferior, mas em outro momento da aprendizagem. Esses dois grupos começaram a criar, a proposta para os dois grupos foram a criação de quizzes por Socrative, por exemplo. Então, a partir disso, estes grupos começaram a analisar o quanto eles tinham aprendido durante as aulas, o quanto eles poderiam avançar no conhecimento e também o diagnóstico entre os dois grupos foi feito de forma que até aqui chegamos, até aqui podemos avançar. E até onde podemos ir com o trabalho em colaboração, né? Com o trabalho em conjunto dos dois grupos. Então, são perguntinhas, são reflexões, são provocações sobre o processo de avaliação, mas dentro de uma prática muito simples, que foi o ambiente de uma sala de aula entre dois grupos com níveis diferentes. Ok? Eu acredito que o meu tempo já está. Passo a palavra para a Fernanda. Fernanda, muito obrigada. Obrigada a todos. Obrigada, professora Cláudia. Eu estou observando aqui, o chat já está bem movimentado. Os nossos convidados também já estão interagindo bastante. Deixa eu compartilhar aqui a tela com a nossa nuvem de palavras para vocês verem o resultado. E durante a nossa conversa, alguns professores eles vão compartilhar algumas avaliações para vocês. O Menti é uma das soluções que eu acho que muitos professores já utilizam e eu sempre utilizo também para aquecer aí o início das discussões, identificar o público que a gente está trabalhando. Então, aqui a gente tem bastante gente, muitos professores do ensino superior de São Paulo e considerando também pedagogos do ensino fundamental, da região de Santa Catarina, a gente tem um público bem diversificado. Esses são alguns exemplos que a gente pode utilizar aí com os nossos alunos, dependendo do tipo de dinâmica e propósito da explanação. Agora, vamos com o nosso próximo convidado, que é um convidado muito especial, o professor Fábio, vai compartilhar as experiências dele. Fique à vontade, professor. Oi, boa tarde, pessoal. Conseguem me ouvir bem aí? Sim, estamos ouvindo bem. Tudo bem? Então tá certo. Muito prazer estar aqui com vocês todos aqui. Muito obrigado pelo convite. Até posso dizer essa loucura toda que eu tenho falado com meus alunos aí. Estamos completando quase 100 dias nessa nova modalidade, nessa nova forma de ensino, né, e percepção de novos mundos que a gente está vivendo.
Ali, como minha apresentação, é Fábio Muniz, sou professor da área dos cursos de comunicação social, jornalismo, publicidade, design, dou aula também em nutrição, em administração, diversos cursos. A minha formação é jornalismo, tenho pós-graduação na área de MBA na área de marketing, mestrado na área de gestão ambiental, e estou também cursando doutorado na área de gestão ambiental também, em todas as áreas trabalhando com comunicação. Minha experiência no ensino superior, eu sou da Universidade Positivo de Curitiba, eu já estou há 20 anos na universidade já, desses 20 anos, 8 como docente. Os outros era como técnico, como laboratório, estágio, passei por diversas áreas dentro da universidade para estar onde estou aqui hoje como professor. E, na minha experiência, veio pelo convite do pessoal ali, até que de uma situação de brincadeira em sala de aula com meus alunos, porque, como professor, tive que me reinventar, como todos que estão aqui na sala, provavelmente, não tinha experiência na área no caso de ensino remoto, são práticas, aulas em estúdio, aulas em laboratório, com câmera na mão, com diversas conteúdos tecnológicos presentes ali para poder ter a aula. Então, foi um baque muito grande essa mudança de vir aqui nesse caso remoto, né? E até muito interessante da gente estar aqui. Antigamente eu estava numa sala com 20, 30 alunos, hoje estou falando aqui para 170 pessoas. Então, é uma dinâmica um pouco diferente até para o professor se reinventar nesse novo aspecto. E dentro desse aspecto do convite, até colocando ali, talvez o convite surgiu ali porque eu sou aquele professor meio louco ali, que surgiu em redes sociais, em matérias de televisão, no Catraca Livre, que resolveu dar aula fantasiado ali para os alunos, de um formato um pouco diferente. Até vale ressaltar ali, que a gente tem a parte de apoio, as partes de críticas, mas tudo surgiu, que é uma das formas do que a gente tem que pensar a avaliação dentro de um texto. Eu tenho alunos que recém saíram do ensino médio e entraram no primeiro ano de faculdade. Nesse primeiro ano de faculdade, eles tiveram quase 2 semanas de aula e já entraram para uma forma remota. Então, eu tenho que lidar com situações que os alunos têm um conhecimento do ensino médio para entrar numa faculdade de uma forma totalmente diferente. E eu tive que, de alguma forma, por uma brincadeira, fui me fantasiando ali, de acordo com temáticas das aulas, os alunos gostaram, e ficou bem, posso dizer assim, ficou bem mais pessoal, na questão do quê? Eu precisava conversar com os alunos, dar uma aula, e eles não abriam as câmeras. Ali, eu consegui criar com eles um laço maior, que é uma das coisas que é importante a gente falar na avaliação hoje, da forma que eu estou vivendo, que é a empatia. Eu consegui que os alunos abrissem a câmera, tivessem um retorno maior com o professor. Isso tudo, a gente já começa a pensar nesse processo de avaliação. O professor está ali, está tendo o aluno próximo dele, ele está tendo uma confiança maior no professor, e me partiu no processo de avaliação de trabalhar o quê? Criatividade. Hoje, tudo que a gente fala, se você pega a revista Forbes, você pega a CNN, está em entrevista com Nizam Guanais, está em entrevista com grandes nomes da comunicação, que o quê? O mundo se reinventar, é criatividade. E é isso que eu tive que trazer para dentro da minha sala de aula. Entender esse contexto dos meus alunos e criar um ambiente favorável para que a aula acontecesse de uma forma boa. E nesse processo agora de quase 100 dias, a gente está entrando agora, eu entro semana que vem na semana de provas, que como na universidade são semestrais, já tive uma primeira avaliação de primeiro bimestre, que foi postada, que foi até um pouco tempo atrás agora, esperando se haveria um retorno, mas a gente fez as avaliações de outros formatos. E para avaliar o meu aluno de uma forma de nota, tudo, mas não só nota, mas do aprendizado direto, esse formato remoto, ele ajudou bastante. Porque como eu dou aulas práticas na aula de fotografia, com vídeo, com tudo, eu me usei de ferramentas de redes sociais para poder avaliar o aluno. Ele vai colocar, ele pode postar no Instagram, ele pode postar no Facebook, muitas vezes não em contas pessoais, às vezes eles criam uma conta direcionada à aula, a gente pode compartilhar a tela, um aluno compartilha do outro, comenta, então é uma avaliação geral, até dos próprios pares, dos alunos da turma, eles vão lá, vão comentar o material que eles estão postando. Então buscar a rede social foi trazer o quê? Uma forma de avaliar dentro do mundo deles, porque eles estão totalmente focados em redes sociais.
Então, na minha disciplina, no meu contexto, ele funciona bem nesse formato. Consegui, com eles, uma aproximação maior, eles de me cobrarem, professor, você não curtiu a foto, professor, você não fez isso. Ali, ampliou a minha carga de trabalho também. Então, a gente tem que ver qual que é o contexto que eu estou também. Eu tenho muita turma nesse semestre, que a gente tem, o primeiro semestre bastante, no segundo pouco. Daí ficou bastante conturbado, aumentou bastante meu trabalho nesse formato remoto, mas eu estou tendo uma resposta muito positiva da forma que eu estou trabalhando com eles nesse novo aspecto. Tem a questão de devolutivas. Como que eu dou a devolutiva? Isso, o aluno, ele fica muito ali preocupado, porque ele está longe, ele quer saber se vai ser avaliado, ele não, por exemplo, o professor nesse formato, ele não é um número binário dentro de uma prova que você coloca lá dentro do Collaborate, ou qualquer outra coisa que ele responde A, B ou C, ou alternativa certa, e ele tem a nota. Para a gente muda muito. E se a gente, nesse novo formato, se você só ficar pensando em atender o aluno dessa forma binária, é um fator que ele não vai estar no segundo semestre com a gente. Eu sou, como eu falei, sou de uma universidade particular, que a gente cada vez mais, em todo o ensino superior particular, você está naquela luta de manter o aluno em sala, ou de manter o aluno na universidade, porque ele não tem condição financeira, tem vários caminhos que eles estão deixando de buscar o ensino superior. Então, como que a gente vai fazer isso? Se eu for um professor que vou dar nota para ele avaliar ele só de uma forma binária, ele vai embora, ele não vai permanecer, ele vai esperar a pandemia passar e voltar em outro ano, talvez em outra faculdade. Então, nesse formato mais próximo, com a empatia com eles, eu consegui uma nova forma. Repito, no meu caso, tem muita gente que não, muitas universidades públicas, muitas escolas, como tem gente aqui de ensino fundamental, ensino médio, muitas escolas públicas que não têm essa tecnologia. Às vezes o professor tem muito aluno que não consegue por exemplo, tem muito aluno que não consegue dar uma atenção individual para cada um. Nesse semestre, como professor, eu tenho 300 alunos. Consegui, vai ficando meio maluco, mas consegui dar essa atenção individual como? Na devolutiva, eu abri uma sala, e admitindo um por um, levava a manhã inteira, mas eles ficavam felizes de saber qual que é a evolução dele, que esse talvez é o processo mais importante na avaliação do aluno, dele entender como que ele pode trazer o conteúdo, como que ele pode entender o que o professor está passando para ele. Outra forma também de trazer, as avaliações práticas, eu trouxe quase todas dentro do contexto Covid, dentro do contexto isolamento. Por quê? Porque eles estão vivendo essa situação difícil. Todos eles, nós, professores, nossa família, está todo mundo nessa situação difícil. Então, eu trouxe temáticas que o aluno vem e consegue no dia a dia dele de casa, dentro da disciplina, tanto com fotografia, com história da arte, com outras formas. Então, cabe a gente entender, assim, como professor, nessa hora toda, de como que a gente vai trabalhar, quem é nosso aluno, como que a gente vai entender. E eu digo isso por quê? Eu vejo aqui, estou acompanhando aqui pelo chat também o pessoal, EAD é diferente do ensino remoto, totalmente. Eu já concluí uma prós EAD, estou fazendo mais duas em EAD, que é um formato totalmente diferente. Eu sou aquele formato de aluno que na avaliação eu abro o PDF do Command F ou um Ctrl F e você vai procurar a palavra-chave para tentar responder a prova. Aqui no remoto, o tete a tete é diferente. É outro caminho, essa é a principal diferença. O EAD está totalmente isolado, o remoto não, ele está aqui. Daí cabe ao professor também entender como que ele vai avaliar o aluno. Se ele colocar só uma prova lá para o aluno pesquisar, ele vai se juntar com mais 6, 7 e resolver aquela prova e todo mundo vai dar a mesma resposta. Então, nesse formato assim mais pessoal, eu tive uma aproximação melhor, um resultado melhor no ensino-aprendizagem com meus alunos nesse formato e uma resposta mais positiva também nesse formato aí. Não sei se já extrapolei o tempo. Extrapolou um pouquinho, professor, mas eu queria que você compartilhasse aí no chat depois as suas redes sociais. Eu compartilhei o seu artigo, que foi o que me mais chamou a atenção, e aí eu prontamente te convidei para participar da nossa websérie, justamente por isso, porque a preocupação maior não é somente terminar, né, o semestre, acabar, avaliar e pronto, mas sim motivar os alunos a voltarem nesse segundo semestre que se manterá remoto, né? Então, eu acho que agora a gente vai ter que traçar novas experiências, até porque o que eu costumo dizer é que o ensino emergencial remoto,
que foi o que foi adotado nos últimos 3, 4 meses, não pode ser o mesmo do segundo semestre, porque nem alunos e nem professores vão aguentar. Então, realmente, tem um grau de evolução bastante grande, mas eu acredito que os seus alunos vão estar bem motivados, e as próximas turmas vão estar bem curiosas de como você vai criar as alternativas para o próximo semestre. E eu vou chamar a professora Fernanda agora, então, para compartilhar, mas, por favor, fique conosco aí no chat e compartilhe as suas redes sociais, que eu acho que todo mundo vai gostar bastante. Ok, muito obrigado. Fernanda, vamos lá. Obrigada, professora. Agora sim. Estava aguardando aqui o áudio ser liberado. Fernanda, professores, boa tarde a todos que estão aí com a gente. É um prazer muito grande, né, estar com vocês aqui nesse momento, podendo compartilhar um pouco das experiências, né, vividas por mim nesse semestre, pela equipe toda com que eu trabalho, e também poder aprender com todos, né, que estão aqui hoje disponibilizando suas experiências. Bom, me chamo Fernanda Rangel, sou engenheira civil. Eu sou professora e também coordeno cursos de engenharia civil, tanto presencial quanto EAD da Uniredentor. Venho acompanhando aqui no chat, né, todas as questões levantadas e realmente nós temos hoje visões que se abrem para um futuro que ainda está sendo escrito, né, nesse presente, ainda cheio de tantas dúvidas, tantas coisas que devemos questionar, repensar para as nossas ações futuras. Bom, Fernanda comentou no início que a gente preparou um material. Fernanda, você vai disponibilizar para mim aí o link para que o pessoal possa acessar. Nesse momento em que a gente teve tantas possibilidades em mãos, a gente trouxe aqui também a possibilidade de compartilhar alguma experiência nessa interação que a gente tem com os alunos, e por isso eu trouxe um questionamento, né, uma proposta de trabalho aí no software chamado Pool Everywhere, em que vocês podem ali compartilhar com a gente nas experiências que vocês tiveram. Então, isso, Fernanda, se você puder só colocar para mim, é isso aí, joia. O que acontece? Como professora do ensino superior, né, tive naturalmente, assim como a minha equipe, muitos desafios. E aí a gente, hoje, trazendo para cá, para conversarmos sobre a questão levantada, né, da avaliação e da motivação, foram pontos que realmente fizeram a gente repensar nesse início de semestre e nessa adaptação que a gente teve que ter muito rápida, né? E aí, quando a gente começou a pensar nas possibilidades, uma coisa que veio muito à minha mente foi aquela frase que a gente já conhece: na natureza nada se cria, tudo se transforma. Então, a gente já tinha, né, à nossa disposição muitas ferramentas, mas muitas vezes a gente não agregava as nossas aulas por estarmos ainda muito distantes desse ensino remoto, né? Algumas coisas até já utilizadas no EAD, mas de uma forma muito diferente, porque o ensino remoto tem esse contato direto com o aluno, né, o que diferencia nas situações relacionadas ao ensino à distância. Em relação à motivação, a gente sabe que o aluno hoje, né, nessa nova geração que se encontra, eles precisam linkar os conhecimentos, eles precisam saber por quê e para que eles estão usando. Então, a gente pensou muito na questão do investir nos resultados e também nas questões relacionadas a como as pessoas vão se sentir, né? Uma frase que também me chamou muita atenção nesse semestre é que as pessoas jamais esquecerão a forma como você as fez sentir. Então, nesse sentido, diariamente ou em todos os encontros semanais que eu tinha com os meus alunos, eu sempre tinha que fazer, revisitar a lembrança que eles devem ter na capacidade que têm, né, de também gerir os desafios que vão ter nas vidas deles e que estamos tendo nesse momento, e assim também como futuros profissionais. Então, tive a oportunidade esse semestre de trabalhar com 3 disciplinas. Dessas disciplinas, elas permeiam por todo o curso, primeiro período, quinto período e 10º período. Então, eu peguei alunos com diversas fases, como o professor Fábio acabou de falar, aluno que acabou de sair do ensino médio, chegando aqui no ensino superior e já tendo que lidar, né, com essa forma tão diferente de aprendizado. Então, na questão das disciplinas de primeiro período, eu tive que recorrer a ferramentas e metodologias que eu já utilizava, lembrando, né, que a professora Luciana falou que a gente não tem condições de avaliar tudo que a gente ensina, mas eu tentei me apegar nas questões relacionadas às competências que a gente deve desenvolver no aluno e também nas habilidades que ele deve,
né, conseguir adquirir durante a graduação. E sempre pensando em algo que a gente, assim, mais importante do que encontrar erros, é encontrar caminhos. O que me fez, assim, refletir bastante em não ficar me apegando a problemas, né, e tentar encontrar as soluções que poderiam surgir. E aí, na disciplina de introdução à engenharia, algo que a gente utilizou que foi bastante interessante foi o portfólio reflexivo, no qual os alunos tiveram escolher por meio de um tema da engenharia e desenvolver linkando conteúdos com outras disciplinas, fazendo com que eles tivessem, né, já uma visão mais prática daquilo que eles vão encontrar durante a graduação. Eu fiz até, gente, uma apresentação, tá, no PowerPoint, depois eu posso disponibilizar para vocês aqui, no qual eu trago imagens até desses exemplos que estou falando. Outro exemplo que foi muito interessante foi o próprio Google Forms, uma ferramenta que está ao nosso lado o tempo todo, e que eu pude utilizá-lo por meio de teste. Eu tive a ideia de pensar nisso, busquei, encontrei, e foi interessante, e eles puderam realizar esse teste online, consultando material didático, e assim tiveram condições de reforçar o conteúdo para que eles pudessem depois entrar na plataforma Blackboard, que é a plataforma que a gente usa, e realizar suas avaliações. Outra coisa que eu usei também foi na disciplina de estágio, foi o infográfico, no qual eles retrataram por meio dos infográficos conteúdos ou coisas que eles estavam lidando no dia a dia, né? Tanto na disciplina quanto na vida deles de trabalho, quanto também no TCC, que é no trabalho de conclusão de curso. Estou falando um pouco rápido, que o tempo está contando aqui do meu lado. Me desculpem aí, tá? A pressa, a intenção é de falar tudo que eu preparei. Motivando para o próximo semestre, a chama não pode apagar. E aí, por isso, a gente trabalhou bastante deles encontrar o propósito em que estão. Acho que talvez isso fique um pouco mais tranquilo de lidar quando a gente está falando do ensino superior, porque eles estão fazendo um curso no qual eles se propuseram, estão ali porque realmente querem, né? E aí, nesse sentido, a gente fez com que eles compreendessem, já desde o primeiro período, o que eles podem estar fazendo agora para fazer com que a carreira deles se fortaleça durante a graduação, mas também pensando no futuro, onde eles já estarão, né, formados, né, nesses objetivos que a gente fala, né, a curto, a médio e longo prazo. Para isso, a gente pensou numa trilha de aprendizagem baseada em currículo, que a gente já vem aplicando há um tempo, no qual, no primeiro período, eles recebem uma missão, que é construir esse currículo, mas a construção desse currículo trazendo, lógico, para aquilo que eles têm mais interesse, lá dentro de uma área de um curso de graduação, são muitas possibilidades, né? E também oportunidades que eles podem aproveitar ou fazer, criar, junto, né, com as nossas propostas também de curso no ensino superior, das nossas atividades, mas também que fizesse sentido para eles, para que eles possam, né, entender que eles vão buscar o conhecimento naquilo que eles também se sentem com intenção e vontade de estudar. E aí, lógico, na possibilidade de uma revisão desses objetivos à medida que o curso, né, vai passando, o aprimoramento também das suas habilidades, suas competências, para que no final eles possam chegar na missão cumprida, que seria, né, estarem formados e preparados aí para o mercado de trabalho. Uma coisa que a gente conversou bastante, inclusive nas aulas de primeiro período, né, que é a introdução à engenharia e estágio, foi a questão da adaptação. Eu venho falando muito com eles que, assim, a inteligência, o coeficiente de inteligência, ele te faz entrar no jogo. O emocional, aquele lidar, né, com as situações, lidar com as pessoas, faz com que as pessoas se mantenham no jogo. Mas o coeficiente de adaptação é aquele que faz ganhar o jogo. Então, assim, que a gente possa estar repensando mesmo as nossas ações, a nossa forma de agir, porque mudanças que a gente está passando agora, pode ser que daqui a uns anos outras aconteçam, né? E a gente não tem como prever isso, a gente tem como escolher aquilo que a gente quer se preocupar, qual o problema que a gente quer trazer para a nossa vida. Mas se a gente quer encontrar soluções, a gente tem que pensar, como a professora Cláudia falou no início, na questão da flexibilidade, né? De estarmos preparados para o novo, para algo desconhecido, e assim a gente conseguir também crescer e vencer. E aí, deixo aqui algumas dicas, né, que eu venho utilizando, apesar de eu ter falado algumas aqui com vocês, levar para o aluno, né, a necessidade desse autoconhecimento, dele saber quais são os seus valores, porque esses valores vão motivá-los a encontrar os seus próprios caminhos, né, e a trilhar esses caminhos. É algo que eu acho muito importante, é manter a conversa constante, fazer com que eles estejam sempre sendo lembrados da importância que eles têm na vida deles, na nossa vida, na nossa relação, nesse networking que se estabelece, né? E que juntos a gente pode, né, ajudarmos uns aos outros. O uso de ferramenta é importantíssimo, porque a gente sabe que é por meio delas que a gente consegue se interagir, que a gente consegue facilitar a nossa comunicação, né? Então, é importante que a gente esteja
ligado nisso. O fazer junto foi algo muito interessante. Esse infográfico, por exemplo, o primeiro que eu fiz com eles, a gente trabalhou remotamente, né, por meio do programa do Canva, e aí eles aprenderam, depois disso se sentindo motivados, vinham até mim, mostravam o que faziam, eu dava um retorno, e aí eles traziam cada vez material de maior qualidade. E ser exemplo, porque assim, quando um aluno me liga para pedir ajuda, na verdade, até eu também estou precisando. Então, eu tive que repensar muitas minhas formas, né, de ver a vida para que eu pudesse levar para eles também segurança nesse momento que está sendo, né, difícil, por mais ainda pela distância. Só complementando, a Fernanda já apareceu aqui. Vou deixar para vocês esse slide. No caso, eu coloquei alguns tópicos ali para que vocês também tenham conhecimento de outros programas. Muito obrigada. Fernanda, o pessoal está respondendo a sua provocação, mas alguns estão falando que já chegou ao limite de respostas e aí eles não estão conseguindo participar. Aí, se você puder dar um retorno aí sobre os resultados, eu acho que esse é um bom exemplo mesmo da gente, essas nossas experimentações, o uso de novas ferramentas faz que a gente também aprenda bastante, né? Eu acho que com as próprias dinâmicas, e hoje a gente está aí beirando as 200 pessoas, nem sempre a gente tem tantos alunos na sala assim, presentes, né? Mas é bacana a gente fazer esses testes. O Fernando está falando que o pool permite 60 pessoas apenas. Então, eu acho que você já conseguiu bastante resposta. Se você quiser dar o retorno aí dos resultados também rapidinho, pode dar. Jesus, ganhei mais um tempo. Joia, Fernando, olha só. Obrigada, Fernando, pelo retorno aí, tá? É uma ferramenta, realmente, eu usei num grupo de pessoas muito menor, por isso que eu não tinha chegado nesse limite ainda. Mas aqui, a galera falou aqui, ó, Blackboard, plataforma, Google, projetos, laboratórios, Padlet, Teamify, trabalhos, Senai, Socrative, fotos, GeoGebra, grupos, fóruns, criação de programas, simuladores, portfólio. Veja assim, que a gente tem muitas ferramentas, né, e possibilidades. Como o Hernandes agora comentou no chat ali, com certeza muitas coisas estão surgindo, vão ser melhoradas. A gente está num momento em que teremos muitas opções. E aquela que vai, né, se adequar melhor à nossa realidade, eu acho que é o que a gente deve se apegar, né? O feito é melhor que perfeito e a gente vai aperfeiçoando com o tempo. Ótimo, Fê. Então, vamos chamar agora, então, o professor Fred, também para contar um pouquinho das experiências dele. Ele também já está interagindo bastante com o pessoal aqui no chat. Professor Fred, agora é com você. Boa tarde, pessoal, tudo bem? É um prazer muito grande de estar aqui com o pessoal da Dream Shaper e com vocês. Está sendo super bacana de estar aqui ouvinte, porque a gente como professor, a gente sempre quer falar pra caramba, né? Então, ficar em silêncio faz com que a gente reflita bastante. Eu sou o Fred, eu estou em Ribeirão Preto, eu sou diretor da Escola Concept. É uma escola que tem estudantes de 1 ano de idade e estamos indo com um projeto para o ensino médio também. É uma escola um pouco diferente. O nosso processo avaliativo é diferenciado. A gente tem um processo onde a gente trabalha muito por projetos. E aí dentro dos projetos a gente faz avaliações diferenciadas. Então, quando veio essa notícia da gente ir para o mundo virtual, essa parte de avaliação, a gente teve que se reinventar em termos de instrumentos. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que a reflexão maior nesse período que a gente está vivenciando agora é muito com relação ao porquê avaliar. A gente está acostumado à avaliação ser no fim do processo para justificar aquele período que nós tivemos juntos. E, infelizmente, estando olhando na tela e vendo a participação das pessoas, a gente não consegue fazer isso de uma maneira que a gente está acostumado a fazer. Imaginem o desafio de uma educadora, crianças de 2 anos de idade, onde a gente recebe as pesquisas dizendo que não pode ter tempo de tela, indo para uma situação como essa. A gente escutou bastante o relato
dos professores que estão nas universidades e o desafio que estão nas universidades, e eu encaro com duas maneiras bem diferentes o momento que está acontecendo e a adaptação que está sendo feita. E por que isso? Porque eu vejo que no processo de aprendizagem as crianças se adaptam mais fácil. Então a gente tem tido resultados muito fáceis em termos de se adaptar a um novo momento. E, infelizmente, no sistema universitário, a gente passou 12, 13 anos com o nosso estudante dentro de uma sala de aula, assistindo e seguindo esse processo natural de eu assisto, eu pratico, eu faço a prova. E chega no momento, numa vida adulta, onde ele tem que trazer essa adaptabilidade. Então, eu acho que é um momento da gente refletir bastante sobre essa adaptabilidade. No chat, a gente teve, eu acho que foi o Hernando que comentou, que eu achei muito válido, que a gente falou assim, olha o momento que a gente está vivenciando, né? Nós estamos num momento que estamos em distanciamento social, mas a gente está conhecendo a casa do nosso aluno, os professores estão abrindo as portas para conhecer a casa dos estudantes, e isso traz uma vulnerabilidade. E aí fica a minha primeira dica. Leiam, tem um TED Talk, tem livros também da Brené Brown, que chama O Poder da Vulnerabilidade. Muito bacana. É a gente começar a entender que nesse processo, o professor não vai ser dono de julgar o estudante ou de dizer o que está certo e o que está errado. A gente está chegando num momento onde essa responsabilidade ela também tem que ser passada para o estudante, né? Então, a gente está falando que hoje, semana passada a gente teve uma palestra com o presidente da América Latina de Educação da Google, e ele mencionou, carros autônomos são realidades. Daqui a pouco a gente vai ter estudantes autônomos, estudantes que vão querer pegar e vão fazer as escolhas dele. E aí a gente tem que entender como é que vai ser esse processo avaliativo e como é que a gente sai de um cenário onde a gente é a pessoa que avalia, a pessoa que olha o conteúdo e determina isso, e passa para um cenário um pouco diferente. Frio na barriga, gera um frio na barriga, gera um desconhecimento. A gente tem vários desafios no nosso país em termos de acessibilidade à educação, processo de treinamento e capacitação dos professores. Eu vi que tem algumas universidades aí que estão dizendo que estão olhando isso daí. Eu acho que é importantíssimo a gente começar a olhar essa capacitação e estar preparado para isso. Muito bacana também como os estudantes estão ensinando os nossos professores. E para mim, assim, uma das coisas assim, que tem sido muito bacana é que dentro desse processo a gente está começando a refletir o que a gente está avaliando. E a gente, quando a gente foi para o mundo virtual dessa maneira abrupta, a gente pensou que inicialmente a gente precisava ir, e aí é uma experiência nossa. A gente tem que ver se a gente está garantindo que os meninos estão aprendendo conteúdo. Mas como é que eu vou colocar estudantes que não estão acostumados a ferramentas digitais, não estão acostumados ao mundo digital, e isso vai do aluno de 2 anos de idade para a gente na universidade. Hoje eu fico feliz porque a minha filha, que está no 2º ano, ela ensinou o meu pai a como compartilhar um documento no Google, como montar um Google Forms e como compartilhar o documento. Então, assim, isso que está aparecendo no momento atual, ele traz algumas oportunidades para a gente. Mas voltando um pouco ao tópico da avaliação, eu acho que nesse momento, o que a gente precisa primeiro, né? A gente precisa definir o propósito da avaliação. Por quê? Eu vi que teve muita gente que trouxe ferramentas, eu não tive tempo, mas depois eu deixo o meu link de rede social, e aí se vocês quiserem seguir, eu estou terminando de botar um monte de link de ferramentas que podem ser usadas, mas o que eu quero avaliar? Eu quero saber se o aluno está entendendo alguma coisa ou outra, vou fazer um formulário, vou usar uma ferramenta que é muito bacana, que é o Padlet. Então, escolha ferramentas, e aí entra o outro processo. A gente está num mundo que a gente tem zilhões de ferramentas à disposição.
Só que escolham algumas ferramentas, sejam especialistas em algumas ferramentas. Recomendação que eu dou, 2 a 4 ferramentas, e depois vocês podem ir procurando outras. Se for pouco, o engajamento dos estudantes vai diminuir. Se for muito, é muita coisa. É que nem criança, quando a gente dá presente tudo ao mesmo tempo, eles vão se desinteressar rapidamente. Uma outra coisa importante, você diversificar a coleta de dados. Para que você está avaliando? Para você ter dados. Então, foca no processo nesse momento, não no resultado em si. É importante coletar as evidências de aprendizados, e tem diferentes maneiras para vocês fazerem e para vocês poderem acessar isso, né? Uma outra coisa que eu acho importantíssimo, foco no feedback. Feedback é importantíssimo. Nesse momento, você está à distância, você não sabe como é que está a rotina do teu estudante, você não sabe como é que está a rotina do teu professor. Ter momentos de feedback são importantes. Como fazer isso? Ou às vezes one-on-one, ou às vezes small groups, e aí começar a pensar um pouco na autonomia. O estudante ele é capaz de estudar sozinho, mas essa conversa de feedback do aprendizado, nem tanto. E aí, para terminar, eu acho que esteja mais interessado no aprendizado que nas avaliações. E quando eu digo aprendizado, é o aprendizado que vocês estão tendo. E não é o aprendizado que o aluno está tendo. Se vocês começarem a perceber o tanto que vocês estão aprendendo, entra um pouquinho do que foi falado sobre empatia, um pouquinho sobre esse processo de trazer essa significância para o aprendizado. E por último, errem bastante. A gente está acostumado a não errar. Errem rápido e aprendam com o erro de vocês. Se vocês conseguirem fazer isso, e é super difícil na área da educação, porque a gente nunca foi permitido fazer isso, só que hoje não tem mais indicadores. Façam uso do erro. O máximo que pode acontecer é pedidos de desculpa e aprendizados significativos. Obrigado, pessoal. Muito obrigada, professor Fred. Eu acho que a sua narrativa foi bem bacana, porque uma das grandes dúvidas, eu acho que em relação ao acompanhamento dos alunos do ensino básico, né, o que de fato eles estão aprendendo e a dificuldade de deixar os alunos prestando atenção. Eu acho que essa forma de se trabalhar, pensando na experiência do aluno e pensando no desenvolvimento ao longo do processo e não só na prova final, eu acho que realmente é algo muito bacana. E o retorno, eu acho que hoje, uma coisa que eu só gostaria de pontuar e que eu gostaria que você falasse é a importância dos pais nesse processo, com o que vocês estão percebendo. Vou te dar alguns minutinhos só para falar sobre isso, porque eu acho que é uma questão desafiadora também. É um super desafio. Por quê? Porque o que mais a gente escuta é: eu não sou professor, eu não sei dar aula, eu não sei pedagogia. E o processo que a gente tem trabalhado muito é que a visão do professor também mudou. A gente falou: olha que oportunidade você tem hoje de conversar com o pai também, de trazer o pai para essa conversa, de trazer esse processo de ensino-aprendizagem. A gente tem feito alguns grupos pequenos de discussões com as famílias, porque a gente acha isso válido, e ao mesmo tempo a gente tem proporcionado algumas dicas para os pais. Olha, é tranquilo, não se frustrem. E aí entra o grande comparativo que eu acho que é o divisor de águas. O pai, quando olha para o filho de hoje, ele olha e fala assim: putz, ele não está aprendendo nada. Porque na minha época eu sentava, eu fazia 5 exercícios, meu filho nem sentado fica, ele sai andando que nem um louco pela casa e eu não dou conta. E aí tem gente que vira e fala assim: vou tirar o meu menino da escola porque ele não está aprendendo nada. E aí você vê um relato de uma menina de 6 anos de idade que consegue abrir a conta do Google, inserir um documento, criar um formulário, explicar como é que funciona o formulário. Ou seja, o aprendizado está continuado de uma maneira diferente. E aí é onde eu acho que é o pulo do gato, ele está sendo avaliado como o mundo avalia o processo profissional. A gente não tem provas no mundo real. O engenheiro ele não vai fazer. Se ele fez errado, vai lá e refaz. Se você não fez, lógico que com feedback com isso. Não está funcionando, vai para outro lugar. Mas eu acho que é muito esse contexto.
trazer também a discussão e a responsabilidade para todo mundo. Então, só para finalizar, eu acho que o que eu trago como motivação? A motivação é que as pessoas que fazem parte da aprendizagem estão percebendo que tem papéis. Não é função de uma instituição única fazê-lo, e sim de todo mundo com os seus papéis dentro desse processo. Muito obrigada. Ótimas colocações. Então, eu vou chamar agora o professor Leonardo. Ele já esteve conosco no segundo episódio, então ele está super já está incorporado aqui no processo da nossa websérie, já interagiu bastante aí com o pessoal no chat. Professor Leonardo, é com você. Ei, Fernanda, tudo bem? Tudo bem? Boa tarde a todos. Fico super feliz de falar depois do Fred, né? Que acho que ele já levanta assim, um monte de questões que tem tudo a ver com o que eu faço, com o que eu falo, e fico muito feliz. Quero, inclusive, mandar depois meu currículo para o Fred, sabe? Porque é muito legal ouvir isso tudo. Eu vi que você tem outros caminhos que estão sendo feitos esse trabalho também de não focar na prova, né? Que a prova não é a única forma de avaliação. Então, assim, só me apresentando antes, né? Meu nome é Leonardo e eu sou professor de empreendedorismo e inovação para o ensino médio, para o primeiro e para o segundo ano, de uma escola grande aqui em Uberlândia, e eu tenho em torno de 520 alunos. E uma das questões principais que, quando foi colocar essa disciplina para a escola, foi que ela não teria uma avaliação, como a prova não seria um dos formatos de avaliação. E isso, com a coordenação pedagógica, com a direção, foi assim, o grande desafio que a gente teve para poder implementar a disciplina. Porque a gente trabalha com essa disciplina com métodos ágeis. Então, as avaliações, elas são ao longo do processo, né? Foi como a Luciana disse aí no início. Elas são avaliações que elas fazem parte do aprendizado dos alunos ali constante. Então, eles trabalham por sprints e eles têm avaliações semanais. E a gente faz uma parte dessas avaliações usando uma ferramenta que é o Trello. Eu achei legal, o Fred falou, e a gente está falando sobre um monte de ferramentas aí, mas é fundamental. Isso aconteceu quando saiu do presencial para o online aqui na escola com outras disciplinas, que foi criar um uso em excesso de diversas ferramentas. Os meninos sentiram muito isso. Então, isso também é uma análise que precisa ser feita, igual a Fernanda falou. Para esse segundo semestre, já é possível a gente corrigir e alinhar algumas coisas para as aulas remotas. Mas o que o Fred colocou aí antes também é que a gente... Uma questão muito importante é a gente trabalhar com os objetivos da aprendizagem. Né? O que a gente quer fazer nesse primeiro momento? Então, qual que é o resultado que a gente vai ter com isso? Então, como a gente não trabalha com prova, eles têm uma parte conceitual que a gente usa também, uma plataforma digital para trabalhar com a parte de conceitos, mas como eles têm atividades semanais, eles têm sprints que eles rodam, eles entregam essas atividades semanais envolvendo outras habilidades, como colaboração, trabalho em equipe, cocriação. A gente tem uma sala virtual onde tudo é colocado lá, então todos os trabalhos são colocados lá. Então, eles criam muito juntos. Então, eu percebo que a cada dia mais a gente está treinando esses alunos, eu estou treinando meus alunos para um mundo em que eles já vão entrar nesse modelo que a gente já está vendo agora. Quer dizer, as pessoas vão ter que trabalhar em home office, né? Isso já é uma constante, já muitas empresas já mudaram. E eles já vão precisar ter acesso a essa tecnologia. Eles vão trabalhar diferente do que eu trabalhava. Quer dizer, para eles já é um treino e já é uma qualificação muito grande. E eu tenho percebido também, isso até alguém falou aí, eu não me lembro quem agora, mas falou da questão do treinamento dos professores. Acho que foi o Carlos, a Luciana falou sobre isso também. O que a gente fez para treinar os professores, sair um pouco dos alunos para os professores? Como é uma disciplina de inovação, a gente acaba integrando outras questões dentro da escola. Então, a gente viu que os professores, principalmente os professores da educação infantil, ali, do ensino fundamental dos anos iniciais, eles tinham uma dificuldade na questão de colocar em prática essas ferramentas, justamente por tudo isso que a gente falou, até o Fred falou da questão inicial de esses meninos, como é que eles vão ter tempo de tela, esse tipo de coisa,
E aí a gente até brincou muito com eles no início, muitos desses meninos não ganham chupeta, mas ganham um tablet, um celular logo quando nascem. Quer dizer, mas aí fica essa questão do tempo de tela na escola também. Então, assim, hoje a gente está sem opção, então a gente acaba tendo que usar isso como uma ferramenta, mas eu acho que é uma reflexão que vai além também para os pais e para as mães, né? Mas o que a gente fez com os professores deu muito certo, e isso está continuado agora, que gera um pouco, diminui o que a gente falou aqui da saúde emocional com os professores, né? Quando a gente traz o conhecimento antes, quando a gente prepara antes, a gente gera um sofrimento menor quando vai utilizar uma ferramenta ou quando vai dar uma aula online. A gente criou uma universidade corporativa dentro do colégio, tá? Então, e como a gente fez isso? A gente fez isso com material que já existe hoje, por exemplo, no YouTube. Então, a gente fez uma curadoria de materiais e criou cursos por meio dessa curadoria de materiais. Então, eles precisavam usar o Classroom, eles tinham uma sequência que eles faziam com vídeos, tutoriais que já existem no YouTube, e aí, depois daquilo ali, aí eles tinham uma aula presencial conosco, para que a gente pudesse fazer na prática como seriam as aulas deles. Então, a gente tem utilizado muito dessa ferramenta para os professores terem um maior nível de preparo, inclusive para fazer as avaliações deles. Então, a gente trouxe isso e está pronto, gente. Sabe, se a gente for na internet, fizer uma curadoria no próprio YouTube, você faz uma curadoria, você monta um curso para o seu professor em algumas horas, para que ele possa ter o entendimento daquilo. É lógico que depois a gente fazia uma parte presencial. Mas retomando aqui a questão das avaliações, aqui a gente usa muito a avaliação de uma forma que ela é semanal e depois ela é feita por projetos também. Então, a gente usa muito o que a Cláudia também falou no começo, a questão da rúbrica. Então, a gente utiliza essa rúbrica para que os meninos saibam a forma que ele está sendo avaliado. Então, quer dizer, a partir do momento que ele sabe, e hoje em dia essa interação, ela às vezes deixa alguns alunos um pouco mais inseguros. Foi igual o Fernando falou, a gente vai ter que vir para um modelo novo nesse segundo semestre. E aí, fazer uma avaliação por meio de rúbrica torna essa interação uma constante. Ou seja, na hora que eu avalio ele por meio da participação que ele vai ter em sala de aula, ele já se dispõe a estar mais junto, e não só aquele inicial de oi, tudo bem, estou falando para as aulas remotas, que é o meu caso, que é o que eu dou, né? As aulas ao vivo, assíncronas. E uma outra questão é usar dessas ferramentas que nós falamos, né? Uma outra dica que eu deixo aí para vocês. Geralmente, eu começo a aula fazendo o que a gente fez aqui com a Fernanda, utilizando uma ferramenta igual a que ela usou da nuvem de palavras. Existem várias outras, né? O Mentimeter, mas tem várias outras, para que a gente possa o quê? Criar uma expectativa, que a gente fale sobre isso durante a aula. Então, se no começo eu coloco isso para vocês, o que vocês acham que a gente vai aprender hoje sobre tal assunto? E eles vão lá, preenchem essa nuvem de palavras de uma forma muito rápida. Quando você coloca isso no início da aula, eles participam mais ativamente no decorrer da aula. E no meio da aula, para o final, eu coloco uma avaliação que eles fazem por meio do Google Forms mesmo, onde eles vão avaliar o conhecimento que eles tiveram ali. Aqui, a Fernanda, inclusive, eu convido vocês. Eu achei que eu ia ganhar uns minutinhos no final, igual todo mundo ganhou, né? Mas tudo bem. Daqui a hashtag magoado, vou colocar aqui, hashtag magoado. Pessoal, eu convido vocês a experimentarem essa avaliação que eu estava falando. Se você puder colocar aqui no chat, Fernanda, também o link, clicar aí e fazer essa avaliação rapidinho, até porque depois eu dar tempo de eu mostrar até os resultados dela para vocês aí, onde a gente pode fazer de forma bem interativa, trazendo um pouco mais dessa ferramenta para o dia a dia de vocês também. A Fernanda colocou, gente, demora tipo 1 minuto para vocês responderem ela para mim, eu já entro nela aqui, já mostro para vocês aí, se puder e se tiver um tempinho. Brincadeira, Fernanda, mas eu posso mostrar os resultados com a minha avaliação final. Turma, vamos lá. Do que eu queria falar com vocês, a Fernanda Rangel falou da mudança, né, que era uma constante, eu acredito que já era, e que a gente só trouxe isso de forma mais evidente. O Fred falou do porquê avaliar, né? Eu acho que essa pergunta dele foi muito massa, porque, inclusive, com os professores aqui na primeira avaliação que a gente fez junto com eles, a gente trouxe muito essa questão da cola, né? Eu até brinco isso, eu falo aqui, porque antes, no mundo real, no mundo presencial, não existia cola, o aluno não colava. Ele começou a colar quando ele veio aqui para o
formato digital. Antigamente ele não colava, quando a gente vivia lá em Nárnia. E aí agora, a gente passou muito conteúdo para eles da ética, da transparência. A gente deu uma aula antes justamente para eles em relação a isso. E como o Fred falou, dividimos essa responsabilidade com os pais, para que os pais também pudessem estar junto nesse momento com eles. Por quê? Porque a gente não tem essas provas na vida real, né? A gente precisa estar desenvolvendo essas capacidades, essas competências, essas habilidades neles. E eles também se sentiram pressionados de utilizarem, de serem mais éticos em relação a esse processo deles. Tanto que o resultado das provas não foram bons, pelo contrário, as notas deles não foram boas. E a gente acredita justamente por isso, porque eles trouxeram um formato mais próximo, eles se mostraram mais preocupados com isso. E uma última dica que eu deixo, gente, que a gente faz isso lá na escola, é para o ensino médio, né, que é o meu caso, mas na faculdade também acho que dá para fazer isso por meio de mentorias, é fazer os plantões. A gente faz os plantões e faz plantões temáticos com eles. Então, eles adoram. Você põe um tema e vai, ao invés de, vai no plantão se você tiver dúvida. Não, toda segunda eu já coloco um plantão temático e jogo para eles, e eles vão e participam. Beleza? Fernanda, você já apareceu, né? Então é isso, né? Deixa eu só ver se tem o resultado aqui. Não, eu sou muito mais brava do que o Felipe, né? Eu acho que quem acompanhou todos os episódios devem falar, nossa, essa menina é uma carrasca. Mas, na verdade, é só realmente para a gente conseguir cumprir os nossos prazos e vocês darem um retorno final aí desse levantamento que vocês estão fazendo. A Fernanda, muitas pessoas pediram os resultados para a Fernanda, ela já compartilhou o link do material que ela preparou. Fê, se você puder repetir o link aí no chat, por favor, pode repetir. Quer mostrar agora, Léo? É interessante porque a gente conversou bastante com o Leonardo na primeira vez que ele participou do episódio, e eu achei bem interessante a questão da avaliação por meio de PITs, né? Que ele falou que os alunos participavam, faziam as gravações, ele mandou um material muito bacana com as fotos dos alunos participando, e essa eu realmente acho que é um desafio mesmo, né? Aproximar desde pequenos alunos com o que o mercado exige. Eu acho que o professor Fred trouxe isso, imagine, trabalhando com as crianças, com os adolescentes e na universidade, mais ainda. Eu acho que a gente pode evoluir bastante nesse processo. Quer mostrar? Aqui, quero. Só antes, você falou uma coisa, e eu acho que vale como reflexão para a gente, os meninos do primeiro e do segundo ano, tem uma coisa que eles têm mais medo do que prova. É falar em público. É falar com a câmera ligada. Então, assim, é algo que a gente tem desenvolvido muito com eles, porque você fala assim, vou dar uma prova surpresa agora, eles topam. Você fala assim, se todo mundo abrir a câmera, metade sai da sala e finge que não tem nada acontecendo, entendeu? Vou aqui compartilhar aplicativo tela, né? Deve ser, né? Aqui, ó. Tá? Já apareceu. Apareceu? Então tá. Ótimo, tá aqui, ó. Então a gente teve aqui, ó, de 0 a 10, né, 43 respostas. A gente teve 58% como nota 10, né, bastante relevante a aula até o momento, que legal. A maior parte de uma pontuação aqui alta, legal, que bom. Você conseguiu associar dicas dos palestrantes com sua prática do dia a dia? Sim, não, olha que legal, que bacana. Mas grande maioria, a pessoa ainda está respondendo. Essa aqui é que eu tive mais curiosidade. Qual dessas competências você que até o momento foram mais reforçadas pelos palestrantes? Criatividade, olha que legal, gente. Muito bom. Que legal. E colaboração. A gente fez muito isso aqui hoje, né? E empatia. Empatia também, com certeza. Que legal, que legal. E esse exemplo é bem legal, porque, imagina, a gente deu quantos minutos, né, para eles responderem? Menos de 5 minutos. E conseguimos 44 respostas. Imagina na aula. Eu acho que isso é um exemplo bem bom de ser dado. O quanto ficou mais fácil a aplicação da avaliação online? Se a gente for ver aqui 4 e 5, ó, Fernanda, 75%, a gente teve aí 34 pessoas, né? Acharam que algumas acharam que foi bom, né? Mas aqui de bom para ótimo, para excelente. Então, assim, é realmente um resultado que
a gente viu que está conseguindo atender aí a... Ixi, como é que eu faço para sair? É só clicar num botãozinho aqui do lado. Isso, ótimo. Obrigada, professor Leonardo. Agora a gente vai chamar a Mariana para trazer a fala dela. Foi uma grande surpresa, eu tinha visto o nome da Mariana, tudo. Agora, quando eu vi a foto dela, que a gente não teve tempo de se encontrar antes, aí eu me surpreendi, porque a gente chegou já a trabalhar junto, né, na Universidade de Guarulhos. Então, Mariana, seja muito bem-vinda. Vamos lá, pode se apresentar e falar da sua experiência aí. Tá bom, muito obrigada, Fernanda. Para mim também foi uma surpresa encontrar você aqui na live, né? Que a gente vai contribuir. Hoje eu trabalho numa escola chamada Luminova e ela trabalha com as metodologias ativas. Então, quando eu vim trabalhar aqui, eu sempre trabalhei com universidades, a Fernanda sabe disso. E quando eu vim trabalhar para cá, para mim foi uma grande experiência muito boa. Por quê? Porque são metodologias ativas. Aqui o processo é todo o aluno na educação maker que coloca a mão na massa, o aluno vai atrás do conhecimento devido a essas inovações. E assim, o processo de avaliação, aliás, eu trabalho nessa escola como orientadora educacional, toda a minha trajetória, eu sou neuropsicopedagoga, trabalhei com essa inovação na parte de inclusão. Então, para mim também foi uma experiência muito boa, porque trabalhar com os alunos já de inclusão, nessa parte de aprendizado, como que eu vou avaliar aluno na aprendizagem de inclusão, né? Então, assim, nós trabalhamos da seguinte forma: à medida que você comunica o aluno e estabelece para ele que a avaliação é um processo, que não é um único instrumento que ele vai ter, né? É um processo dentro da avaliação dele. Você acaba motivando ele, você chama ele para a responsabilidade, né? Qual foi o nosso grande desafio? Quais os instrumentos aplicarem? O que acontece? A Escola Luminova, ela já tem o processo de trabalhar com os alunos na plataforma de estudos, chamada Schoolis. Então, eles já estão praticamente acostumados com essa parte tecnológica, tá? Então, para avaliação, nós usamos a plataforma Schoolis, nós usamos o Socrative, que aí foi por ensino fundamental, ou ensino médio, porque nós trabalhamos aqui do ensino infantil até o médio, tá? Com o infantil, nós trabalhamos diagnóstica, então as professoras também trabalharam com eles online. Os exercícios com entregas no Schoolis, que é a criação de plataformas de portfólios digitais, como os documentos, arquivos, tá? E nessas atividades, tem fóruns no Schoolis, tem portfólio digital, tem Keynote, tem quiz. Então, é uma proposta do quiz de maker mesmo, aluno pôr a mão na massa, tá? E no Schoolis, como que vocês estavam falando dos pais, né? A questão da avaliação para os pais foi uma questão muito problemática para eles também, porque eles não conseguiam entender como que nós íamos avaliar esse aluno. Só que na plataforma Schoolis nós temos o relatório de engajamento e a linha do tempo. Então, eu tenho como ver esse aluno, se ele está engajado, se ele fez todas as atividades, e a linha do tempo, se ele entrou, se ele acessou, se ele não acessou. Então, foi bem interessante, tá? E nós temos também aqui na escola o processo de avaliação, que é a AVA. Ela é uma avaliação de verificação do aprendizado. Então, o professor pode aplicar durante o trimestre. Como que ele vai aplicar? Uma produção de pesquisa. Toda a produção que o aluno fizer e as entregas que ele tiver, ele vai ser avaliado. Então, é um conjunto. Não fica só na parte da prova ou na parte de uma avaliação, tá? A avaliação que nós fizemos com eles, no final, foi a argumentativa. Nessa avaliação, o aluno deve contemplar a habilidade de argumentação. Ele vai elaborar um questionamento e, por isso, essa avaliação tem que ser atrativa, criativa para o aluno. Ele vai ser o protagonista, ele vai estar colocando a argumentativa dele lá, tá? Ao final de tudo isso, da correção, verificamos o erro. Nós temos aqui na escola também, que eu achei fantástico, tem um processo de análise do erro, porque não adianta só o professor saber que ele errou, que o aluno errou. Ele precisa explicar por que o aluno errou. Então, ele promove o quê? Uma reflexão ao aluno. Então, ele chama esse aluno e vai falar, olha, você errou aqui, vamos sentar e vamos ver onde você errou. Então, essa análise do erro.
o erro é uma excelente oportunidade de aprendizagem, porque ele vai descobrir o que ele errou. É durante o processo. De repente, não só a resposta, mas esse processo onde que ele terminou. E a autoavaliação. E tudo que eu estou falando para vocês é feito desde o infantil até o ensino médio. Essa autoavaliação, ela consiste em verificar se os alunos estão realmente atingindo o que eles querem, porque ali é ele falando dele. Será que eu prestei atenção? Será que eu realmente identifiquei isso? Será que o professor foi bom? Será que eu posso avançar um pouco mais na minha aprendizagem? Então, ele vai construindo o saber dele em cima da autoavaliação. E é bem positivo porque os alunos interagem bastante com isso. Então, essa avaliação toda que nós chegamos à conclusão que foi muito boa para os alunos, porque nós tivemos um feedback muito bom, tanto com os alunos quanto com os alunos. Porque na escola nós temos uma ferramenta chamada binóculo. E nesse binóculo nós temos a interação com os pais. Então, se acontece alguma coisa do aluno não fazer atividade, ele precisa saber. O pai já manda esse binóculo, nós já interagimos com ele através do binóculo e já colocamos para ele através da linha do tempo, através desse engajamento do aluno. Então, ele já tem como ele falar com o filho dele, olha, você não entrou, você não fez isso. Então, esse processo de avaliação do aluno, ele é contínuo. Ele não para só na escola, ele escolhe e vai para casa também. Tá? Para motivar, eu coloquei algumas coisas, como eu sou orientadora educacional e falo mais do emocional, trabalhar essa situação que vai vir agora da educação 5.0, que é o socioemocional, eu coloquei para vocês o que eu uso aqui com os alunos, tá? Conhecer o seu aluno, ter uma boa relação com ele, né? Conhecer os interesses dele, fazer uma anamnese com esse aluno. Saber o que ele gosta, o que ele não gosta, qual a habilidade que ele possui. De repente ele possui uma habilidade de desenho que você pode usar, de repente, num processo de como eu faço o vinho, vamos supor, assim, um exemplo bem básico. Então ele vai desenhar para você, ele não vai precisar escrever, às vezes ele é tímido, mas ele tem essa habilidade, tá? Lembrando que o melhor dos acontecimentos associados dá um sentimento agradável para a gente. Então, tudo que é agradável para mim, eu vou lembrar por mais tempo, tá? E, de repente, a dificuldade, ele possui uma dificuldade, numa conversa que você vai falar com ele, você consegue descobrir muita coisa. Tanto que a gente lembra de professores do primeiro, segundo, terceiro, porque eles são mais legais, são mais carinhosos, procuram mais você, né? Aquela forma afetiva do aluno, né? Que se perde ao longo do tempo. Eu coloquei também, identifique e respeite a individualidade de cada um, porque essa individualidade, por muito tempo, a escola vinha num formato de que o ensino fosse feito de forma individual, só um. E foi indo, foi caracterizando e foi indo. Chegou um tempo que a escola tem que mudar essa caracterização dela, né? Ela tem que passar o aprendizado, cada um aprende de uma forma. E como que eu vou saber isso? Ele tem que sair dessa padronização, né? Essa uniformização de técnicas, né? Esses procedimentos que já vêm assim, né? E desconsiderava os modos particulares de como cada um aprendia. Aí a resposta veio da pergunta de como se aprende, vem ganhando novos contornos disso. Por que nós temos tudo isso? Porque eu tenho que, só o porquê já não basta, eu tenho que ter o porquê da informação, oferecer essa informação, o conteúdo, uma vez que o sujeito da aprendizagem é entendido e visto como a atualidade hoje, como ativo. Ele está vendo como ativo hoje, né? Participativo, é o que aciona diferentes condutas segundo o seu modo de aprender. Com isso, essa aplicação das teorias de estilo de aprendizagem, que é muito falado, mas pouco usado, né? Então, se eu estiver me entendendo, você fala, tá, Fernanda? Que eu ainda não falei todos. Tá bom. Eu vou mudar aqui então, tá bom? Bom, na verdade, avaliar o aluno como um todo, não individualmente, tá? A questão do feedback, é que eu concordo com o Frederico, que isso tem que ser feito de uma forma que encoraje, que foque no aprendizado, crie confiança, cooperação, para que esse aluno, ele tenha esse feedback como? Lembrando que o feedback vai descrever o seu comportamento e não quem ele é, para que ele entenda e receba isso como uma oportunidade de aprimorar
como pessoa, no seu aprendizado, tá? E ofereça tarefas desafiadoras, estimule essa curiosidade dele, que nós temos um cérebro chamado o QC, é o quociente da curiosidade. Então, eu tenho que estimular isso, né? Conhecer a pessoa, trazer essa pessoa, perguntar, trazer novas experiências para que isso estimule ele, tá? E por último, o uso da tecnologia. Como essa geração já nasce e está sendo criada nesse mundo dominado pela tecnologia, é difícil imaginar que uma pessoa possa querer ter resistência a isso. Então, vamos usar isso para a gente, né? Essa relação entre conhecimento e tecnologia, que faz esse dinamismo que eles têm, essa interatividade, objetividade, eles são muito objetivos. Eles não têm paciência, eles têm muita dificuldade com paciência, né? E o respeito um pouco à hierarquia. Então, isso vai trazendo um pouco para eles. E a gamificação, né? O uso de jogos, que aqui na escola também tem. Bom, o que eu tinha para passar é isso. Obrigada, Fernanda. Agradeço a todos pelo convite. Estou muito honrada de estar com várias pessoas importantes nessa live, tá? Pretendo participar também de outras. E só tenho a agradecer. Espero ter contribuído com vocês, tá bom? Muito obrigada. Poxa, Maria, fiquei bem feliz. Olha, pelo seu rostinho, acho que você se encontrou mesmo nesse desafio, né? Pode ter certeza. Eu falo que agora eu estou no momento certo e fazendo o que eu mais gosto de fazer, trabalhar com criança. E nesse perfil, Fernanda, que para mim foi bem bacana, né? Que é de orientação, de aprendizagem, é muito bacana. Muito bom, parabéns pelo seu trabalho. Estou bem feliz aqui com essa troca de experiências. E você falou uma coisa muito, muito boa, que é a questão da emotividade, né? De como você trabalhar com a empatia, com a emoção, porque essa aproximação de filho, de estudante, pais, alunos, se a gente não tiver uma relação também afetiva, é muito difícil engajar e obter maior confiança. Eu acho que esse são pilares fundamentais, assim, para a gente conseguir garantir também a motivação para eles retornarem e o pertencimento, né, da escola. Eu acho que também isso é uma coisa que as pessoas elas estão se distanciando um pouco, porque como não vão todo dia para o colégio, muitas vezes a criança acaba perdendo isso, e manter isso muito próximo, eu acho que é um ganho enorme. Parabéns aí pela sua fala. Deixa eu só colocar mais uma coisinha, Fernanda. Sabe o que acontece que eu vejo? Assim, a gente não entende o aluno como um ser humano em desenvolvimento. A gente entende o aluno como aluno. Então, é o aluno que não aprende, é o aluno que não faz, é o aluno que... Mas por trás desse aluno que não aprende, por trás desse aluno que não faz, tem um sentimento ali. E às vezes a gente tão sobrecarregado, essas situações, a tribulação de tudo que está acontecendo, e essa situação que nós somos colocados agora... se deixa um pouco de lado. Isso vale também para professores, tá? Então, assim, esse resgate do emocional eu acho muito importante. E é onde você consegue trazer tanto os alunos quanto os professores para você, né? Então, eu acho que é muito importante isso. Então, sair do aluno e trabalhar o ser humano em desenvolvimento. Tá bom? Ótimo. Tá bom, muito obrigada. Agora, gente, a gente está encaminhando para o finalzinho aqui do nosso encontro. Vou chamar a Luciana para ela fazer um overview de tudo que foi falado aqui. Mais uns 5 minutinhos. Fica aqui com a gente. A Lu vai fazer as colocações finais e espero que vocês continuem mais uns minutinhos. Vamos lá, Lu. Fernanda, foi uma tarde assim com muitas informações significativas. Cada um que participou trouxe aí uma contribuição bastante importante para a gente pensar o processo de avaliação da aprendizagem. E eu queria ressaltar aqui alguns pontos que eu fui marcando, né? Que tem 3 páginas de anotação aqui, que tem muita coisa bacana. Ponto 1, né? É importante a gente avaliar tendo muito claro quais são os objetivos, o que eu estou avaliando. Eu estou avaliando o conteúdo, eu estou avaliando um procedimento, eu estou avaliando uma habilidade, porque, como o Fred disse, é preciso trabalhar com os dados capturados no processo de avaliação.
Os dados capturados no processo de avaliação mostram um comportamento do aluno em relação ao seu processo de aprendizagem. Então, é preciso que a gente tenha essa clareza quando vai avaliar e analise os dados, que os dados da avaliação não sejam somente uma nota, um atributo de valor, né, para mensurar se ele está aprovado ou não, mas que isso também seja utilizado como um processo de reorganização de práticas, metodologias e do planejamento pedagógico. É preciso também olhar com empatia, né, nesse momento em que a avaliação está conectada com todo o processo de engajamento, motivação, que as escolas têm desenvolvido, tanto escolas como universidades, em não deixar, né, entre aspas, a peteca cair com a questão do isolamento social. A gente sabe que tem uma variável muito grande neste processo, que é o estado emocional dos alunos, a atenção, e é preciso a gente também olhar com cuidado este processo. E uma fala do Léo que eu gostei muito, mais medo do que prova é medo de fazer uma apresentação. Então, é um grande desafio para nós olhar a avaliação também da comunicação, da criatividade, do pensamento crítico, da colaboração, não avaliar para atribuir, né, dar um atributo de nota ou de proficiência, mas também despertar um momento de experiência de aprendizagem em que alunos possam diversificar este momento avaliativo e também se desafiar. É muito importante que os alunos sintam-se desafiados no momento da avaliação. E, por último, a avaliação não é só do aluno, é também do professor, né? É importante que nós, professores, lideranças educacionais, também possamos aprender com o processo avaliativo, porque o processo avaliativo também é nosso, também está, né, no processo avaliativo refletido o nosso trabalho. Tudo bem? Acho que eu fiz essas marcações, estou preocupada com o tempo, não quero me estender muito. Se você quiser complementar, fica à vontade. Não, Lu, eu acho que foi ótimo. Agora eu convido todos os convidados para abrirem suas câmeras e falarem as suas palavras finais aqui para a gente agradecer a participação de todos. Eu estou percebendo que tem muitos participantes que estão desde o comecinho, desde os primeiros episódios, acompanhando os nossos convidados, e queria convidar, então, para uma despedida, um agradecimento, né, ao convite e às explanações e ao compartilhamento. Eu acredito que, nesse momento, é tão importante essa questão da gente compartilhar experiências, ajudar os outros, falar que todo mundo está no mesmo barco e a gente precisa se ajudar. E cada um detectar os seus exemplos e segui-los. Eu acho que isso é muito bom. Então, vamos lá, podem falar. Eu quero agradecer, então, a oportunidade de estar aqui com vocês, né, dessa tarde que a gente conseguiu compartilhar tanta coisa boa, tanta informação importante. Fernanda e toda a equipe da Dream Shaper, a vocês que estão aqui conosco, interagindo no chat, e a todos os colegas que dividiram comigo esse espaço, muita admiração e gratidão de conhecer o trabalho de vocês, e é isso, só tenho a agradecer. Obrigada mesmo, foi muito bom. Mariana? Eu também quero agradecer, obrigada, Fernanda, foi um prazer te rever, eu fiquei muito feliz, tá bom? E assim, para mim, o que eu deixo de importante para vocês é assim, trabalho emocional de vocês, estejam sempre cientes que vocês estão fazendo o melhor que vocês podem agora, para quando ficar melhor, fazer melhor ainda, que o professor tem uma capacidade imensa para isso, uma criatividade, uma desenvoltura, empatia, tem tudo. Então, é só saber usar essas ferramentas e vai tudo bem. E, de novo, agradecer, gente. Para mim, foi muito bom ouvir vocês falarem também, tá? Muito obrigada. Obrigada, Cláudia.
Olá, eu acredito que vamos ter que ter uma segunda parte, porque muitas experiências, uma troca muito rica de conhecimento, e isso é muito importante. Muito obrigada pela oportunidade de participar e compartilhar alguns momentos com todos esses profissionais que vejo aqui. Tem muita história para contar, e isso é o mais importante. E, como palavra final, confiar no nosso aluno, né? Confiar no humano, né? Às vezes a gente podia continuar aqui falando sobre avaliação, hein, Fernanda? Mas não temos tempo, assim que é importante confiar, é importante colaborar e é importante também coparticipar. Não fazemos nada se não acreditamos nestas 3 Cs, né? Confiar, colaborar e coparticipar. Com isso, eu desejo a todos uma excelente semana, né? Meio da semana, fim de semana. Agradeço a todos pela participação e espero vê-los em breve. Obrigada, Cláudia. Fábio? Oi, tudo bem? Tá? Pessoal, agradeço muito o convite aí para participar do evento e falo sempre que eu digo para os meus alunos, como professor eu aprendo muito mais do que eu ensino, em todos os aspectos, principalmente com todos que falaram aqui. Vi aqui todos os comentários ali, e uma coisa que eu tenho que fazer aqui, que eu acho muito importante, como eu estava falando ali, eu sou professor de universidade particular. Então, todo semestre a gente fica desesperado para saber se vai ter turma, para saber se eu vou ter trabalho. Então, hoje, como professor, eu tenho, além de entender tudo isso, eu tenho que me colocar num lugar, como o Fred falou, que é um modo de participação, que como professor, hoje, você é o principal responsável para manter esse aluno dentro da sala de aula, tanto do ensino fundamental, ensino médio, universidade. Com a pandemia, eu já ouvi de muitos pais que iam trancar a escola do filho normal, porque é um ano perdido. Tem muita gente que falou isso. Na universidade, a gente tem a mesma questão ali, porque tem muita gente com problema financeiro, outras situações. Então, se eu não olhar com um olhar de empatia, que é o que está colocando ali, se eu não abraçar esse aluno, sair um pouco só do meu papel de professor, de aplicar prova, de dar aquele conteúdo e ir embora, a gente vai perder aluno e eu não vou ter emprego. Então, acho que chegou essa pandemia colocou para a gente. O professor ele tem que se reinventar em vários formatos. Não só na sua forma de docência, mas na forma de como lidar com o aluno, e entender muito mais, até o que a Mariana colocou, que existem sentimentos dos dois lados. Estamos muito longe, mas estamos muito próximos um do outro. Obrigado pela participação aí. Muito obrigada, professor Fábio, e obrigada por ter aceito rapidamente nosso convite também. Fernanda? Fernanda, te confesso que eu tive dificuldade para saber no chat com qual Fernanda eles estavam falando. Porque eu, você e a outra Fernanda, realmente, né, teve um conflito aí de nomes. Mas, enfim, foi muito bacana poder participar, tá? Quando você falou da questão da interação no chat, eu não imaginava que a gente pudesse ter tantos retornos assim. E eu fico muito, muito grata de poder participar, né, com pessoas, né, com tanto conhecimento, com tanta experiência. E ao mesmo tempo de poder também contribuir, né? Cada um no seu quadrado, mas cada um unindo esse grande quadrado, né? A soma de todas as partes, eu acho que faz a grande diferença. E se estamos aqui hoje é porque nos preocupamos realmente com a nossa forma de trabalhar, como o Fábio falou, passo pelas mesmas situações no ensino superior, precisando do aluno em sala de aula para continuarmos trabalhando, mas isso nos traz essa questão de nos reinventarmos sempre, né? De pensarmos que a gente está precisando caminhar, porque assim como a gente está formando profissionais, a gente também se forma cada dia mais, porque a gente aprende muito com eles, com certeza. Mais uma vez, agradeço a oportunidade, espero que em próximas estejamos juntas. Com certeza. Construímos uma relação, já somos um grupo. Vamos em frente. Professor Fred? Bom, vamos lá. Primeiro, super prazer, brigadaço aí por participar. Eu sou um cara que eu fomento conhecimento, adoro estar em grupos assim, principalmente num chat bombando, com pessoas contribuindo também, achei muito bacana. Desafio pessoal, muito conhecimento é bacana, mas tem que colocar em prática, né? Porque senão a gente fica com aquela morbidade intelectual, né? A gente começa a engordar intelectualmente porque acaba não usando tudo que a gente tem, e a gente tem muita coisa. E para mim o que fica é um momento crítico, é um momento de crise,
Mas imagina, isso eu converso com os pais, eu falo, imagina teu filho com 6 anos de idade hoje, quando ele tiver com 16, contar o que ele viveu e o que ele aprendeu neste momento de pandemia. Olha que bacana é. A gente tem 2 oportunidades. Ou ficar parado esperando a tormenta passar, ou fazer acontecer e ter uma história maravilhosa para contar quando a gente estiver aqui para frente. Então, eu acho que é isso. E vamos continuar as conversas. Desafio vocês a nos provocarem para que a gente possa conversar mais. Ótimo, muito obrigada pelas palavras, professor. Leonardo? Ei, e aí, gente? Já acabou! Toda vez é isso, né? Da outra vez também foi desse jeito. Acaba. Olha só, prazer enorme, todo mundo. Chat bombando, adoro esse chat bombando. Os palestrantes aí todos foi um prazer demais. Eu acho que essa última fala do Fred foi bem gratificante de colocar em prática, né? Eu acho que aquela questão, às vezes a gente traz muitas ferramentas, né? Vamos colocar uma só, né? Primeiro, vamos pôr uma em prática, aí vamos ver como é que ela funcionou, vamos trocar. A gente, se disponibilizar, tem o LinkedIn. A gente pode falar por lá, pode trocar informações. Eu adoro também trocar esse conhecimento. Procure, eu coloquei meu LinkedIn aqui. E só mais uma dica, eu vou até postar ela aqui, Fernanda, de um livro, que ele tem muito a ver com esse que a gente falou, de erros, de acertos, de saber, de arriscar, que é a coragem de não agradar. É um livro que ele fala muito sobre essa questão da gente, como a gente trabalhar, inclusive essa saúde emocional que a gente falou tanto aqui, um pouquinho dela. Eu acho que vale a pena, eu vou deixar como tem a ver com o que a gente disse aqui também. Tá bom? Brigadão, um abraço, fico feliz que tenha dado tudo certo e vão todos em paz aí. Um abraço, com saúde, né? Muito obrigada. Então, só para encerrar aqui, gostaria de agradecer, então, todos os nossos convidados super especiais. Eu acho que a gente está construindo uma rede muito bacana e para a gente é uma satisfação enorme. Nós, do Dream Shaper, a gente incentiva muito e acredita muito nessa questão da colaboração e eu acho que a gente tem cumprido o nosso papel e construindo uma experiência muito bacana com os nossos participantes também. Na próxima semana o tema será Perspectivas para a Educação Pós-Covid e a gente tem convidados super especiais também, ampliando e finalizando essa websérie, que todo mundo já está com uma saudadezinha aqui, inclusive nós do time Dream Shaper, por isso que a gente logo vai pensar no próximo episódio. Então, agradeço de coração a participação. Quem estranhou, quem entrou no meio do episódio e me viu aqui, em vez de ter visto o Felipe, que tem feito apresentações desde o início dos episódios, é porque o Felipe teve bebê e agora, hoje, eles estão saindo da maternidade, né? Eles tiveram alta, então estou aqui substituindo, espero que tenha feito a moderação aí, seguindo mais ou menos os passos do Felipe, que o Felipe ele é muito mais, eu acho que eu sou muito presa aos horários, fico lá controlando os participantes, o Felipe ele acaba engajando ou abraçando mais os convidados, mas espero que tenhamos feito uma ótima interação. Então, muito obrigada, até semana que vem, agradeço muitíssimo a participação de todos, espero todos no nosso último episódio. Um abraço, tchauzinho.